Hoje vamos fazer história de terror. É paz daí, viu? Como eu estava falando, a gente vai fazer histórias de terror. Então, vai começar primeiro pela Sara. E algumas pessoas não vão vir aqui, né? Eu estava com a minha amiga e a gente decidiu dormir junto na minha casa. Até que a gente ouviu um toque, pensando que era nossa mãe, mas a voz era meio fina. Então a gente olhou pela janela e era uma pessoa pálida e magra. Então decidimos ajudá-la, mas não foi esperado. Ouvimos um barulho lá em cima. Foram lá em cima e não tinha nada. E descemos para ajudar e não tinha nada. E ele foi embora. Então decidimos dormir. Até que o barulho de novo foi lá embaixo. Descemos de novo, mas não havia nada lá. Então viemos no corredor e liga até o nosso quarto. Estava com a porta aberta e a gente estava liberto. Então a gente se assustou e ligou para a polícia. A polícia veio, chegou e foi olhando. Falou que tinha nada. Então relaxamos e foram dormir. Até que o barulho ocorreu de novo. Descemos e olhamos. A gente não ia se separar. Quase que não é uma boa ideia se separar. Então, fomos gente abrindo a porta e saindo. Tínhamos estratégias e pegar um carro de controle remoto que era do meu irmãozinho e colocar uma câmera em cima. O ruim que tinha escadas, então o carro não ia subir, então colocamos o carro lá em cima. Quando a gente ouviu o barulho, a gente foi indo. Graças que a minha amiga tinha um celular pequeno, colocamos um som de passos para ver que tinha uma pessoa e ela achar que era nós. Então, a casa pegou fogo. E não vimos mais aquela pessoa. E ela nem existia. Sara, até deu medo, mas agora é minha vez. O dia que eu tava com meu pai, eu estava em um circo. Quando eu olhei no lado, vi um palhaço falando sempre olha para as portas e janelas. Eu achei estranho e só ignorei. No dia seguinte, eu acordei às 4 horas da manhã e fiquei assustado, porque eu só acordo às 5 horas ou 6 horas. Então eu vi alguma coisa na porta. Então eu olhei e tinha um palhaço completamente branco. Aí eu tomei um susto. Eu fui respirar um ano na janela. Aí eu me lembrei daquele palhaço que falou sempre olha nas portas e janelas. Aí eu fechei tudo. E aquele palhaço branco sumiu. Até que eu pesquisei no Google e descobri que ele era um fugitivo da prisão. E então eu nunca mais vi ele. Parece que é minha vez agora. A história começa lá na minha casa. Quando eu estava dormindo, tinha acordado umas 3 horas da manhã. E quando eu olhei pro lado, tinha alguma coisa branca passando pela janela. Logo olhei, mas depois não vi ninguém. Fiquei assustado, me escondi. Mas depois eu dormi. Aí depois eu acordei umas 4 horas da manhã, olhei a porta e estava passando de novo aquele negócio preto. Quando eu fui dar uma olhada, parece que era alguém em cima de um pano branco, completamente branco. Mas aí eu não tinha certeza que era mesmo ou era alguém disfarçado, só para assustar a gente. Então, eu fui lá, joguei uma pedra
literalmente atravessou. E o pano, que era um fantasma, com certeza, olhou pra mim, foi em direção a mim. Eu me abaixei, atravessou a parede da casa. E quando eu olhei pra trás, ele estava me encarando. Eu tomei um susto, abri a porta e corri o máximo que eu podia. E aí, eu tinha visto alguém me chamando. E parecia uma sombra deles. Uma sombra mesmo. Me assustei. E logo olhei pra trás. Quando que eu vi ele de novo, daquele fantasma. Eu corri o máximo que eu podia pra volta pra casa. Eu vi ele me encarando. Eu olhando, ele me encarando. Do nada, ele foi direto pra mim. Parece que ele estava assustado, correu, mas não foi olhar pra mim. O que eu vi era uma sombra gigante. Pegou eu e me jogou na parede. Eu consegui sobreviver, mas não sei como. Literalmente corri no porão. E eu vi uma sombra de novo. Aquela sombra era branca. Era o fantasma. Mas ele estava diferente. Ele estava preto. Olhos avermelhados. Me pegou e me jogou em outro lugar. Eu não sabia. Parecia uma floresta, mas era muito escuro. Depois eu acho que eu achei minha casa. Me escondi. Quando olhei pra trás, olhei pros lados, não tinha mais. Depois eu acordo. E era tudo sonho.